Você pode possuir uma fortuna considerável, ter o automóvel dos seus sonhos, até mesmo proclamar que está vivendo a vida ideal. Mas, se a paz interior lhe escapa, tudo perde o significado. E o mais surpreendente, a maioria busca conquistar o mundo sem antes dominar a própria mente. Já refletiu sobre o motivo pelo qual algumas pessoas explodem facilmente ou vivem em constante apreensão, mesmo com tudo aparentemente favorável? A verdade é simples. A tranquilidade não é a ausência de turbulência, mas sim o controle sobre si mesmo em meio ao caos. E é exatamente isso que pretendo mostrar hoje. A calma mental não surge espontaneamente, não é um truque de mágica, nem o resultado de uma noite reparadora ou de um dia sem imprevistos. A verdadeira serenidade é cultivada, lapidada diariamente, com esforço consciente e paciência, por quem decide, de forma definitiva, libertar-se da escravidão das próprias reações. Já notou como muitas pessoas estão constantemente à beira de um colapso? Um simples atraso no trânsito, uma mensagem sem resposta, uma conta inesperada e pronto, o mundo desaba. Mas por que isso ocorre? Porque vivem presas numa cela invisível chamada reação. Elas não controlam sua própria mente, são controladas por ela. A serenidade, em contraponto, é o estado daqueles que compreendem que os pensamentos não são ordens, são sugestões, e você escolhe quais seguir. Quanto mais aprimora essa compreensão, mais tranquilo se torna, pois começa a perceber que a realidade não é o que acontece, mas como interpreta o que acontece. Não afirmo que seja fácil, mas garanto, com a experiência de quem viveu isso, que é possível. E mais que isso, transformador. Eu mesmo, por muito tempo, não sabia lidar com minhas emoções. Era impulsivo, explosivo. Mas o pior não era a explosão, era o vazio posterior. O vazio de quem sente ter perdido o controle, mais uma vez. Talvez você se identifique com isso. A frustração após uma discussão evitável, a culpa por palavras ditas em momento de ira, o arrependimento por abandonar algo importante devido a uma irritação passageira. Certo dia, quando ainda servia como bombeiro, testemunhei um colega perder o controle em uma emergência. Ele gritava, jogava equipamentos, ofendia os colegas. Em meio ao caos, um morador da casa em chamas olhava para ele com mais medo do que das chamas. Essa cena me marcou profundamente. Percebi que o verdadeiro perigo é a mente em combustão. Naquele mesmo mês, algo mudou em mim. Comecei a estudar, a observar minhas reações e, principalmente, como treinar minha mente para a calma, mesmo em situações extremas, literalmente. Por isso digo que a calma não é fraqueza, mas sim uma força silenciosa. É a força de quem escolhe não entrar na guerra, porque já venceu a batalha interior. A pessoa serena não é apática, é centrada, age com clareza, consciência, presença. Há um detalhe crucial: a calma tem um efeito poderoso, atrai pessoas e oportunidades. Com quem você prefere interagir? Com alguém instável, que muda de humor constantemente? Ou com alguém que transmite paz, confiança, firmeza? A serenidade gera magnetismo. As pessoas confiam mais, escutam com mais atenção, se abrem. O mundo te oferece mais, pois você deixou de ser um ímã de conflito e se tornou um polo de equilíbrio. Até os negócios prosperam. Não é metáfora, é real. Empresários, comerciantes, autônomos, todos que cultivam a serenidade veem sua prosperidade crescer. As pessoas preferem negociar com quem está em paz. A ciência corrobora. Estudos da Universidade de Stanford demonstram que pessoas com maior controle emocional têm melhor desempenho em situações de alta pressão e maior bem-estar. Ou seja, além de mais eficientes, são mais felizes. Mas o caminho para essa serenidade começa com uma decisão simples: observar seus pensamentos em vez de se fundir a eles.
A maioria das pessoas acorda e já é arrastada por um turbilhão de ideias, preocupações e ruídos mentais. Nem percebem que passam o dia inteiro dialogando com o medo, o passado e a ansiedade, como se fossem verdades incontestáveis. Quero propor algo simples, mas profundo. Nos próximos 3 dias, sempre que se sentir irritado, pressionado, incomodado, não reaja imediatamente. Respire 3 vezes conscientemente e diga a si mesmo: paz, eu comando minha mente. Faça isso no trânsito, ao ouvir alguém que o irrita, ao verificar sua conta bancária e sentir aquele aperto no peito. O cenário é irrelevante. O importante é a decisão de não ser mais vítima da própria mente. Aos poucos, notará uma mudança, pequena a princípio, quase imperceptível, mas real. Essa mudança se estenderá a outras áreas da sua vida. Ao dominar a mente, você muda sua vibração. E ao mudar sua vibração, muda sua vida. Essa serenidade que parece inatingível está a poucos minutos de você. Começa agora. Quanto mais você se esforça, mais a vida parece escapar. É como agarrar água, quanto mais força, mais se esvai. Mas há algo que muitos não entendem. O que mais desejamos não se conquista pela pressa, mas pela presença. A serenidade não é apenas um estado mental, é uma frequência de atração. Nessa frequência, tudo flui. Durante anos, acreditei que precisava me esforçar mais, lutar mais, fazer mais. O sucesso era uma fera selvagem que eu precisava domar. Mas com o tempo e com muitos tropeços, percebi algo transformador. O verdadeiro poder está em permanecer calmo, quando tudo grita para que você perca o controle. Quando você se torna calmo, se torna confiável. O mundo responde a isso. As pessoas percebem sua energia. Essa energia serena, centrada, começa a atrair o que antes parecia inalcançável. Já observou como algumas pessoas mudam o ambiente ao entrar em uma sala? Ninguém precisa dizer que são líderes. Elas não impõem respeito, elas emanam respeito. Esse é o poder da serenidade. Não é sobre ser o mais alto, o mais falante ou o mais inteligente, é sobre ser o mais estável. Serenidade não é passividade, é inteligência emocional em seu nível mais elevado. É saber esperar o momento certo, entender que não precisa controlar tudo, apenas a si mesmo. E, ironicamente, isso te coloca no controle da sua vida. A serenidade te posiciona como um ímã. Quando sereno, transmite segurança, algo raro e valioso no mundo atual. Pense nos relacionamentos. Quantos casais vivem em tensão, explosões, desconfianças, insegurança emocional? Agora, pense nas pessoas que são âncoras em seus relacionamentos. Não gritam, não fogem, não reagem impulsivamente. Elas sustentam laços verdadeiros, pois serenidade é sinônimo de confiança emocional. Isso se aplica aos negócios. Lembro-me de quando iniciei minha empresa de limpeza, sem experiência. O que me diferenciava não era o conhecimento técnico, mas minha presença calma, minha confiabilidade. Os clientes confiavam em mim. Em pouco tempo, minha empresa faturou mais de $100 mil no primeiro ano. Não tinha diploma, apenas um compromisso com meu estado interno. Sabe por que isso funciona? O mundo está cansado de promessas vazias, de pessoas descontroladas, explosivas, que desistem facilmente. Ao desenvolver serenidade, você se torna um porto seguro, algo que todos buscamos, mesmo sem perceber. Keanu Reeves é um exemplo disso. Enfrentou perdas profundas, mas permaneceu calmo, íntegro, centrado. Isso o tornou um dos atores mais amados, não apenas pelo talento, mas pela presença serena. Tornou-se um símbolo de equilíbrio em um mundo caótico. Isso, por si só, é magnetismo. Mas podemos olhar para o lado oposto. Quantas pessoas destroem suas vidas por falta de serenidade? Quantos líderes caem por não controlar o temperamento? Um escândalo,
uma explosão pública, uma reação inadequada, e tudo desmorona. A serenidade separa quem constrói de forma duradoura de quem tem apenas momentos passageiros de glória. A pergunta é: você quer sucesso com ansiedade ou prosperidade com paz? A escolha parece óbvia, mas poucos a fazem na prática. É mais fácil reagir do que refletir, gritar do que respirar, correr do que aquietar a mente. Mas o que é fácil a curto prazo, custa caro a longo prazo. E mais, a serenidade influencia sua relação com o dinheiro. Um estudo da Universidade de Yale mostrou que indivíduos com maior estabilidade emocional tomam decisões financeiras mais acertadas e menos impulsivas. A serenidade te protege de decisões erradas, desde uma compra impulsiva até uma negociação mal feita. A vida apresentará desafios, haverá caos, incerteza. Mas a diferença está em como você atravessa isso. Será como um papel ao vento ou como uma rocha firme em meio à tempestade? Seja sincero, você acalma ou tensiona os ambientes. As pessoas se sentem seguras ou ansiosas ao seu redor. Não é um julgamento, é um convite à reflexão. A mudança começa aí. Ao desenvolver serenidade, percebe que não precisa provar nada. Você já é o suficiente. E quando age a partir disso, tudo muda. Portas se abrem, pessoas certas aparecem, o esforço vira fluxo. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou sua vibração. A serenidade é mais que um estado desejável, é o caminho mais rápido para a verdadeira abundância. Você encontra a serenidade verdadeira ao entender a mente como a origem de tudo. Tudo o que sente, decide, conquista ou perde, nasce primeiro nos pensamentos. E o que ninguém te disse é que você não é o que pensa, é quem observa os pensamentos. Essa compreensão muda sua forma de viver. Ao se observar honestamente, percebe a quantidade de pensamentos automáticos e repetitivos. Preocupações com dinheiro, medo do futuro, insegurança, culpa. Pensamentos que surgem sem convite, moldando suas emoções, ações e identidade. Muitos vivem assim, acreditando que esses pensamentos são quem eles são. Mas você não é o medo, a dúvida, a ansiedade. Você é a consciência por trás disso. Ao entender isso, tem uma escolha. Em que pensar, onde colocar a atenção, qual energia cultivar. E é aí que a serenidade nasce. Lembro-me claramente do momento em que isso mudou minha vida. Li Pense e Enriqueça, um livro que um homem chamado Raymond Stanford me deu. Até então, era um bombeiro desmotivado, sem direção, com empregos que não me levavam a lugar nenhum. Mas aquela leitura me apresentou uma ideia transformadora. Meus pensamentos estavam criando minha realidade. Não tinha diploma, capital, contatos. Mas o que me faltava em tudo isso, me sobrava em algo: a vontade de mudar minha forma de pensar. Comecei a observar meus pensamentos, identificando padrões que me sabotavam. Percebi, por exemplo, que acreditava profundamente que dinheiro era para os outros, que o sucesso não era para mim. Mas ao observar, pude questionar, e ao questionar, pude mudar. Foi como abrir uma janela em uma sala escura. Não foi fácil, exige coragem para admitir que muito do que dava errado não era culpa de ninguém, mas resultado dos pensamentos que alimentava diariamente. Isso se aplica a todos. Quantas vezes você pensa: eu não sou bom o bastante, isso nunca vai dar certo, não tenho sorte, não nasci para isso? Esses pensamentos, por mais sutis, se acumulam como uma nuvem negra que cobre seu potencial. O primeiro passo para dissipá-los é olhar para eles com clareza, sem julgamento, com lucidez. A autoconsciência é o primeiro degrau da liberdade interior e o ponto de partida da serenidade. Você acalma a mente ao entender o que alimenta o barulho interno. Recomendo uma técnica simples. Ao final do dia, escreva: quais foram os 3 pensamentos mais presentes hoje?
E então pergunte: esses pensamentos me aproximam ou me afastam do tipo de vida que quero viver? Essa prática diária cria uma ponte entre quem você é e quem pode se tornar. A neurociência comprovou que a autoconsciência altera fisicamente o cérebro, fortalecendo o córtex pré-frontal, relacionado à tomada de decisões conscientes, ao controle emocional e à percepção de si. Quanto mais consciente, mais desenvolve a parte do cérebro responsável por sua evolução pessoal. Essa evolução se reflete em tudo. Você se posiciona de forma diferente, se relaciona melhor, percebe oportunidades invisíveis e, principalmente, sente uma paz independente das circunstâncias. A serenidade verdadeira não vem de fora para dentro, mas de dentro para fora. Não é sobre esperar que o mundo se acalme, é sobre encontrar paz em meio ao barulho. Quando isso acontece, você se torna inabalável, não porque nada o afeta, mas porque aprendeu a escolher como responder. Essa escolha é a maior liberdade que um humano pode conquistar. Talvez você esteja vivendo um turbilhão interior. Sua mente pode estar cheia de pensamentos desconexos, medos, pressões, mas saiba, a saída não é fugir, é parar, respirar, observar e escolher. A serenidade, que parece distante, é construída um pensamento de cada vez, um instante de consciência por vez. E você pode começar agora. A serenidade é o último estágio da verdadeira maturidade. É o ponto em que você não reage ao que acontece fora, mas age a partir de um centro interno inabalável. E quando alcança esse estado, percebe que o resto da vida se organiza em torno dessa nova vibração. As pessoas confundem sabedoria com conhecimento, mas sabedoria não é o que você sabe, é como vive. Viver com serenidade é viver com maestria. Não importa se está chovendo ou fazendo sol, se o dinheiro está sobrando ou faltando, se o mundo te elogia ou rejeita. Nada importa quando você encontra paz interior. Esse é o fruto mais doce que a alma pode produzir. A serenidade não é apenas uma conquista intelectual ou espiritual, é existencial. É o reflexo de quem passou pelo fogo das emoções descontroladas e aprendeu a ficar de pé, firme. Não por se tornar insensível, mas por aprender a viver acima das circunstâncias. Ser sereno não é ser distante, apático ou indiferente. Uma pessoa serena sente mais, percebe mais, se conecta mais, mas não se deixa levar pelos impulsos. Respira antes de responder, pensa antes de agir. E isso muda tudo. Já fui o oposto disso. Minha vida era um ciclo de altos e baixos emocionais. Explodia facilmente, desistia rápido, duvidava de mim mesmo, tentava parecer forte por fora, mas por dentro era instável. Até que comecei a estudar as leis mentais e espirituais que regem o universo. Descobri que a serenidade é mais rara que ouro e muito mais valiosa. A frase que levo comigo é simples, mas poderosa. Calma é poder. Poder de decisão, de influência, de manifestação. Isso se reflete até nas coisas mais práticas. Um empresário sereno toma decisões mais lúcidas. Um pai sereno educa com mais consciência. Um parceiro sereno constrói laços mais profundos. E, acima de tudo, uma mente serena cria uma realidade mais harmoniosa. Veja Mike Tyson, um dos maiores talentos da história do esporte, um fenômeno no ringue. Mas por falta de domínio sobre suas emoções, destruiu contratos milionários, manchou sua imagem, perdeu credibilidade. Ele mesmo admitiu que o derrubou não foi o adversário, foi ele mesmo. O descontrole, a raiva, a impulsividade, tudo isso é o oposto da serenidade. E esse tipo de comportamento arruína vidas, por mais brilhantes que sejam. Por isso, repito, você pode ser inteligente, talentoso, carismático, mas sem serenidade estará sempre à beira do colapso. É só questão de tempo até tudo ruir. Pense,
Quantas vezes tomou uma decisão precipitada por impulso? Quantas vezes disse algo que feriu alguém por não ter parado para respirar? Quantas oportunidades perdeu por não conseguir manter a calma? Não pense que serenidade é um dom, é um treinamento, uma escolha, um hábito. Você pode desenvolvê-la diariamente. Não precisa de técnicas complexas. Comece observando seus gatilhos. O que te tira do sério? O que te desestabiliza? O que ativa seu modo reativo? Só de fazer essa pergunta com sinceridade, você começa a enfraquecer a força desses gatilhos. Depois, pratique a presença. Em cada situação, pergunte: qual é a resposta mais consciente que posso dar agora? E se não tiver resposta, dê silêncio. Às vezes, a serenidade se expressa no não agir, no não reagir. E não se engane, o mundo vai te testar, te provocar, mas a cada vez que escolher a paz, você se fortalece por dentro, eleva sua vibração. Essa transformação altera profundamente sua realidade. Há um dado fascinante de uma pesquisa da Universidade de Wisconsin, indicando que indivíduos com maior equilíbrio emocional têm menos probabilidade de desenvolver doenças ligadas ao estresse, como pressão alta, problemas digestivos e até mesmo complicações cardíacas. Isso extrapola a qualidade de vida. Trata-se de sobrevivência. Não se trata de evitar o mundo, mas de construir uma fortaleza interior, uma estrutura forjada em autoconhecimento, não em rigidez. Em flexibilidade, não em resistência. É a distinção entre uma árvore que se parte com o vento e outra que dança com ele, permanecendo firme. A tranquilidade não é o término da jornada, mas a fase de amadurecimento onde sua presença começa a modificar os ambientes, os relacionamentos, os resultados. É quando sua voz ecoa sem precisar de muitas palavras. Quando seu respeito é inquestionável, sem a necessidade de comprovação. E quando a abundância chega sem esforço. É nessa etapa que a verdadeira prosperidade se manifesta, porque você deixou de lutar contra a vida e começou a fluir com ela. Você deixou de resistir e passou a colaborar com o universo. E é nessa harmonia que os eventos extraordinários começam a ocorrer. Tudo o que você busca externamente, afeto, riqueza, reconhecimento, liberdade, origina-se internamente e começa com uma decisão: cultivar a serenidade como prioridade. A partir de agora, faça da sua paz interior seu bem mais valioso. Cuide dela como se fosse um jardim sagrado, porque, em última análise, ela sustentará tudo o que você edificar. A maior ilusão que as pessoas carregam é acreditar que precisam se sentir bem para iniciar mudanças. Elas acreditam que a transformação depende de motivação, energia, de um dia ótimo. Mas a verdade é implacável. A mudança começa quando você age, mesmo que se sinta completamente desolado. E aí reside um dos maiores segredos que aprendi em minha jornada. A ação consciente gera serenidade. Perceba, esperar se sentir preparado é uma armadilha emocional. Quantas vezes você adiou algo importante por estar cansado, triste, inseguro? Quantas vezes esperou o momento ideal, que nunca chegou? A serenidade não surge antes da ação. Ela surge como consequência de ações intencionais, mesmo quando tudo dentro de você clama pela desistência. E afirmo isso por experiência própria. Inúmeras vezes. Lembro-me de um dia específico. Eu estava profundamente endividado. Minha empresa recém-criada estava prestes a falir e eu mal tinha o que comer. Eu me sentia um completo fracasso. Meu corpo tremia. Minha mente era um turbilhão. Mas naquela manhã, mesmo sem vontade, saí de casa. Peguei um esfregão e comecei a limpar o primeiro escritório da lista. Durante aquela tarefa, algo curioso aconteceu. Enquanto limpava as janelas, minha mente começou a se acalmar. À medida que organizava o espaço externo, algo em mim também se organizava internamente. Foi ali que compreendi: a ação gera ordem.
A ordem gera clareza, e a clareza gera paz. A maioria das pessoas está paralisada, esperando sentir algo diferente para agir de forma diferente. Mas isso é como tentar aquecer uma lareira sem colocar lenha. A chama da serenidade só se acende quando alimentada por ações focadas, mesmo sem entusiasmo. A ciência já confirmou isso. Estudos da Universidade de Colômbia demonstram que a realização de tarefas simples e repetitivas, como organizar um ambiente, arrumar a cama ou escrever um plano de ação, ativa regiões cerebrais associadas à sensação de controle e alívio emocional. Em outras palavras, agir em meio ao caos cria breves momentos de paz mental. A verdadeira tranquilidade surge quando você para de fugir da vida e começa a enfrentar o que precisa ser feito, mesmo tremendo, mesmo cansado, mesmo com receio. E não se trata de grandes feitos. Muitas vezes, o simples ato de cumprir o que você prometeu a si mesmo já é o suficiente para acalmar a tempestade interior. Agora reflita. Quantas vezes você evitou fazer algo que sabia ser necessário apenas por se sentir mal emocionalmente? Quantas oportunidades você perdeu esperando recuperar a energia em vez de começar pequeno e deixar que a energia viesse com o progresso? As pessoas acreditam que encontrarão a paz na inércia, no ficar parado esperando melhorar, mas não encontrarão. Porque a mente, quando não está em movimento produtivo, entra em movimento destrutivo, e é por isso que tantas pessoas afundam na ansiedade e na culpa. Elas param, mas os pensamentos persistem, e sem ação não há filtro. Sem ação, a mente se torna um terreno fértil para o medo. Você deseja um caminho direto para recuperar a sua serenidade, mesmo nos dias difíceis? Faça uma lista de 3 ações simples ao seu alcance. Coisas pequenas, como organizar seu espaço, escrever uma meta ou simplesmente caminhar em silêncio. E faça isso mesmo que sua mente diga, não adianta. Porque adianta sim. E se você fizer isso por uma semana, apenas uma semana, perceberá que algo começa a mudar dentro de você. Não será uma explosão de motivação. Será algo melhor, uma sensação silenciosa de poder. Poder sobre si mesmo, poder sobre sua história, poder sobre sua própria energia. E não há nada mais tranquilo do que saber que, aconteça o que acontecer, você não está mais à mercê de sua mente. Você está no controle. Dê esse passo, mesmo que seja pequeno, mesmo com medo. Porque a ação, quando nasce da decisão, é o primeiro passo para a paz verdadeira. E essa paz espera por você logo após o movimento. O que realmente transforma a vida não é o quanto você sabe, mas o quanto você aplica, mesmo nos dias em que tudo parece ruir. A serenidade não é ausência de movimento, é presença plena na ação correta, feita com consciência. E a lição mais valiosa que você pode absorver aqui é: você não precisa esperar sentir paz para começar. É começando que ela chega. Se isso fez sentido para você, o próximo vídeo que está aparecendo na tela o levará ainda mais a fundo nessa jornada. É mais um passo em sua evolução de sabedoria, e eu quero vê-lo progredir. Lembre-se, tudo o que você precisa é se tornar um pouco melhor do que você é agora. Apenas isso, um passo de cada vez. Muito obrigado por estar aqui comigo. Espero você no próximo vídeo.